Somos nós as únicas criaturas no universo que pensam sobre sua origem e evolução? Ou existiriam outras formas de vida inteligente entre as estrelas? Ou melhor, será que tais criaturas ainda existem e podem nos visitar? A origem da vida e a existência de uma sociedade extraterrestre vem sendo focalizada nos noticiários com grande intensidade desde os anos 50. Porém, isso tem acontecido de forma ainda mais crescente nos últimos anos, com a possível detecção de vida microscópica em Marte, através de possíveis restos de nanobactérias em meteoritos e da existência de água em forma de oceanos sob uma manta congelada na Lua Europa de Júpiter e em Marte. Entretanto, algo que mais mexe com o imaginário humano com relação a esse assunto são os muitos relatos de naves espaciais e seres extraterrestres que teriam visitado nosso planeta por muitas vezes. Para alguns, eles só vieram de seus planetas com o objetivo de visitar a Terra, mas também tenham tido influência direta no próprio desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Será tudo isso verdade? O que a NASA nos diz? Que provas temos para comprovar tais teses? Uma série de pessoas, num passado não tão distante, já disseram ter visto naves espaciais alienígenas e algumas dessas até afirmam ter posse de restos de estruturas dessas naves. No vídeo de hoje veremos como essas histórias aconteceram nos Estados Unidos. Mas antes, pedimos que se inscreva aqui e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Na noite de 24 de fevereiro de 1942, vários moradores de Los Angeles ficaram espantados quando viram estranhos objetos voadores luminosos pairando sobre os céus da cidade, o que provocou pânico e medo numa escala gigantesca. A histeria foi geral e muitas ligações foram feitas para os serviços de emergência de Los Angeles e dos Estados Unidos inteiro. Pouco tempo depois, a cidade de Los Angeles foi tomada por tropas militares, sendo que o comando-geral ordenou que fosse efetuado um apagão geral na cidade com o objetivo de tentar facilitar a localização e identificação dos misteriosos objetos voadores. Segundo as autoridades, essa poderia ser uma melhor maneira de talvez observar as estruturas brilhosas no céu. Segundo a aeronáutica, os objetos se locomoviam a uma velocidade que girava em torno de 300 km por hora. Devido a tudo o que aconteceu em seguida, a Brigada de Artilharia da Marinha posicionou seus armamentos, canhões antiaéreos cuja munição era carga explosiva de 6 kg, e começaram uma organização militar para atingir os itens que se moviam no céu rapidamente. Mais de 1.400 tiros foram disparados. Mas apesar disso, os objetos voadores não foram abatidos e nem tampouco danificados. 5 pessoas durante o evento perderam suas vidas por ocorrências de ataques cardíacos durante o drama, e vários carros e prédios foram danificados pela munição antiaérea e eventualmente caiu na cidade abaixo. Como toda essa história terminou? No fim, o governo dos Estados Unidos se limitou a dizer que, na verdade, toda a movimentação das pessoas não tinha motivo, visto que não se tratavam de naves espaciais alienígenas. O governo apenas informou que a aeronave era não identificada, mas que se referia a forças militares humanas em um possível ataque ao país. Assim, o público logo assumiu se tratar de um objeto militar japonês. Vale lembrar que nesse momento o mundo passava pela violenta Segunda Guerra Mundial e o Japão era uma das nações inimigas. No entanto, para Stephen Lacey, cientista de ufologia, não há dúvidas de que o objeto desconhecido que voou sobre Los Angeles em 24 de fevereiro de 1942 era de fato uma aeronave alienígena. O aumento de avistamentos de objetos voadores não identificados, conhecidos pela sigla OVNIs, em áreas controladas pelo exército norte-americano, levou a Marinha a estabelecer um novo protocolo de ação. Afinal, os supostos aparecimentos de naves espaciais não pararam em 1942. Até agora, era comum que incursões desse tipo fossem ignoradas, e quando um oficial fazia registro, não se fazia acompanhamento e nem uma investigação exaustiva sobre o possível avistamento.
Mas com novos ideais, as coisas agora parecem estar sofrendo mudanças. As autoridades ainda estão trabalhando no esboço das novas diretrizes a serem seguidas pelos pilotos e outros profissionais quando observarem fenômenos aéreos inexplicáveis, como os militares os chamam. Desde que se soube há alguns anos que o governo dos Estados Unidos financiou um programa secreto para investigar OVNIs entre 2007 e 2012, o interesse dos congressistas em ter acesso a informações mais detalhadas a respeito também aumentou. Houve vários relatos de aeronaves não autorizadas ou não identificadas que entraram em nosso espaço aéreo nos últimos anos, explicou a Marinha durante um comunicado oficial a um jornal digital americano chamado Político. A Marinha também explicou que recebeu uma série de pedidos de informação por parte de membros do Congresso, razão pela qual os funcionários tiveram que entregar relatórios elaborados por altos funcionários da inteligência naval e por pilotos que alertam sobre os perigos. No comunicado, a Marinha disse: por razões de segurança e proteção, a Marinha leva esses relatórios muito a sério e investiga todas as informações. O aparecimento de OVNIs ocorre várias vezes por mês, disse Joseph Gradisher, porta-voz de um dos escritórios da Marinha. É nesse momento que nos dirigimos à história que tema esse vídeo. Observe bem essa imagem e pense por um pouco. A que se refere? Houve muita discussão no cenário científico quando ela foi descoberta anos atrás por David Campbell e sua esposa em Oklahoma, nos Estados Unidos. Essa rocha com formato misterioso foi encontrada quase que incorporada na Terra, enterrada. Desde então, numerosos especialistas têm postulado que pode ser um fragmento de uma embarcação espacial que se desintegrou no céu. O que foi surpreendente sobre a descoberta de David foi a similaridade do objeto que eles encontraram com a rocha Waffle, que também estava parcialmente enterrada, dispersa entre as madeiras. A rocha Waffle também é vista como uma possível nave espacial perdida em nosso planeta. Há inclusive aqueles que dizem que ambos os itens encontrados façam parte de uma mesma estrutura caída na Terra muito tempo atrás. Para tais pesquisadores, são possivelmente os restos de um enorme objeto. Olhando a estrutura de ambos, notamos que possui um design de camadas intrincadas de desconhecidos metais, minerais e ligas. Embora ainda não tenha sido estabelecidos estudos destas convicções descobertas, é bem compreensível que pesquisadores prefiram ser cautelosos com relação ao conhecimento nessa área, que ainda é limitado, por assim dizer. Na verdade, pesquisas na rocha Waffle até tiveram início em algum momento, mas isso parou quando o governo dos Estados Unidos escondeu o artefato, aumentando o mistério em volta do mesmo. A descoberta da rocha foi tornada pública em 1984 e relatada em um artigo do Saturday Evening Post na revista americana. A rocha foi apelidada de Rocha Waffle por padrão geométrico impressionante, que se assemelham às marcas deixadas pela grade usada para cozinhar o famoso waffle. Originalmente, a pedra foi enterrada, mas durante a construção de um lago no lugar em que foi encontrada, ela acabou sendo transferida para outro lugar. Atualmente, um pequeno pedaço de rocha está em exposição no Instituto Smithsonian de História Natural em Washington e pode ser observada por milhares de pessoas todos os dias. Através dos anos, a origem do Rock Waffle tem sido objeto de inúmeras teorias. As muitas especulações variam de impressões da pele de um réptil gigante, uma possível evidência que os viajantes espaciais antigos visitaram a Terra, e outros afirmam que a rocha é, na verdade, uma formação geológica natural. Nos últimos anos, paralelos têm sido feitos sobre a rocha Waffle e a descoberta de David Campbell. Boa parte dos teóricos afirmam com veemência que são, de fato, provas de uma nave espacial. Isso, por sua vez, é uma maneira de afirmar que não estamos sozinhos no universo e que outra sociedade inteligente vive em algum local lá fora, além das estrelas. Fica a seguinte reflexão. Conhecidos como as Pedras Misteriosas de Oklahoma, esses fragmentos inexplicáveis poderiam ser o que foi uma vez a parte de uma nave espacial antiga?
Encontrados por toda Oklahoma, eles são muitas vezes confundidos com objetos sintéticos, o que se deve ao fato de que possuem uma aparência um pouco artificial. Além disso, Oklahoma não é o único lugar que poderia ter os fragmentos de uma nave alienígena antiga que caiu aqui na Terra. O acesso a imagens ultrassonográficas detalhadas, mostrando o fundo do Mar Báltico, por exemplo, já mostraram que em seu fundo pode existir uma enorme nave extraterrestre. Porém, são somente teorias. Ainda mais, parece que muitos outros restos de fragmentos estão descansando nas proximidades, esperando para serem investigados. Fragmentos muito pequenos que, se recuperados com êxito, talvez pudessem se correlacionar com os materiais que já estão sendo recuperados em Oklahoma. Quem sabe? Parece que ao tentar resolver o mistério em torno dessas anomalias, muitas vezes os cientistas acabam se confrontando com vários outros ao mesmo tempo. Portanto, talvez estejamos mesmo a um passo de desvendar a origem das pedras misteriosas de Oklahoma. Mais que isso, quem sabe em breve não possamos comprovar de fato a existência de vida alienígena. Talvez assim, todos os mistérios do mundo comecem a fazer sentido de vez.